Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Um dos mais importantes, dos mais problemáticos assuntos urbanos é a questão da mobilidade, isto é, da mobilidade urbana, não só em Belo Horizonte, mas também em cidades do interior de Minas, Rio, São Paulo, em todas as cidades maiores do Brasil e até em todas as cidades maiores do mundo. Nós vamos conversar sobre mobilidade urbana com um estudioso do assunto, José Aparecido Ribeiro. José Aparecido Ribeiro, em primeiro lugar, obrigado por você visitar aqui a nossa Ponto Terra. Obrigado você pelo convite, Ronaldo. Vamos primeiro falar de você. Eu conheço você há algum tempo, sempre muito dedicado às questões onde há cidadania, né? E quando é que você começou a se dedicar mais à questão da mobilidade urbana? Ronaldo, a mobilidade ela faz parte da nossa vida, nossa origem é a hotelaria, é o turismo, né? E eu não enxergo uma cidade para turismo que não tenha um bom transporte coletivo, que seja limpa, que seja arborizada, que seja agradável para quem mora e para quem visita. Sem isso não tem como o turismo dar certo, a hotelaria dar certo e a cidade dar certo. E Belo Horizonte, de uns anos para cá, tem piorado muito. Ao contrário do que a propaganda oficial diz, a cidade está piorando cada vez mais. Eu tenho 47 anos, eu nunca vi na minha vida tantos mendigos, tantos indigentes, tantas pessoas abandonadas em Belo Horizonte como está agora. Eu faço coro com você, até porque eu sou morador aqui do bairro de Lourdes, a Ponto Terra está situada aqui no bairro de Lourdes, todas as manhãs, todas as tardes, noites, a gente encontra uma série de pessoas mesmo no plural, deitadas, dormindo aqui nas nossas calçadas. Então, eu acho que todo cidadão que gosta da sua cidade, eu como filósofo de formação, que você sabe que eu sou, também, além de bacharel em turismo, eu me preocupo com a cidade. A cidade, ela é importante para a nossa felicidade, porque é aqui que nós vivemos. E vivemos aqui agora. Né? Não adianta nós adiarmos para depois as resoluções dos problemas da cidade, e ela afeta nosso índice de felicidade. Inclusive, teve um pesquisador norueguês que fez um trabalho a esse respeito e mostrou que em cidades onde há fluidez no trânsito, onde há transporte coletivo decente, onde há uma qualidade de vida com espaços de lazer, com verde, as pessoas são muito mais felizes. Vamos passar agora do pessoal do Zé Aparecido Ribeiro, pessoa que eu conheço há muito tempo, sei da sua capacidade, da sua vontade de exercer a cidadania, né? Reconheço isso publicamente, para a questão mais institucional. Você hoje preside um conselho na Associação Comercial de Minas, que é uma instituição centenária, que nós todos respeitamos, nós todos gostamos, tão bem presidido agora pelo Roberto Luciano Fortes Fagundes, e você preside um conselho lá. Que conselho é esse, Zé Aparecido Ribeiro? O Roberto, que é um democrata, é um líder também, né, não só na área comercial, na área de turismo, ele militou quando foi secretário de turismo. Eu sempre escrevo muito sobre os assuntos de mobilidade, né, aquilo que é a minha opinião, e veja bem, e aquilo que é a opinião do corpo de engenharia da cidade. Nós, lá no Conselho, nós temos lá 8 engenheiros, nós nos reunimos quinzenalmente para discutir com fundamentação. Não muitas vezes a gente sabe que o poder público acha que a gente é palpiteiro. O prefeito me chama de palpiteiro, né? Mas ele não sabe que por trás do Zé Aparecido tem 8 engenheiros da Sociedade Mineira dos Engenheiros, do CREA, do CICEPOT, que estudam a cidade e nós estudamos juntos. Né? Então eu não falo nada da minha cabeça sozinho. Como eu não sou engenheiro, eu preciso me informar com os engenheiros. Mas o Conselho é um conselho empresarial de política urbana. Ele trata dos assuntos da cidade, de um modo geral, não só o trânsito, mas dos assuntos de urbanidade, todos eles, né? Sobretudo a questão da qualidade de vida da população. E aí o Roberto me convidou para assumir esse conselho, ele já existia,
Eu sou o segundo presidente desse conselho, já estamos no segundo mandato também, e ele funciona dessa maneira, discutindo com quem entende do tema e levando para a opinião pública e para o setor governamental as nossas sugestões. Você falou em engenharia, você sabe que eu sou engenheiro, conheço o ramo, a gente poderia falar do Instituto dos Arquitetos do Brasil, poderia falar do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, dos sindicatos dos engenheiros, de outras entidades, mas eu tenho um respeito à questão oficial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA de Minas Gerais. Vocês do Conselho da Associação Comercial de Minas e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia têm relacionamento? Estamos sempre reunidos, debatendo os assuntos da cidade, sobretudo na questão do transporte público, das obras que a cidade precisa, que não são poucas, você sabe disso. Nós temos também com a Sociedade Mineira dos Engenheiros, a Sociedade Mineira presidida lá pelo Rico Aldoni, né? Tem um grupo de estudos que aprofunda, né, nos temas da cidade, e nós temos conversado muito. Nós conversamos periodicamente para tentar mostrar para a opinião pública o que está sendo feito corretamente e o que precisa de correções, né? Sobretudo na questão do transporte coletivo, né? Existe uma unanimidade em Belo Horizonte no setor de engenharia. Não existe nenhum engenheiro que seja a favor do BRT, todos são contra, por uma razão muito objetiva. O BRT toma espaço onde não tem espaço, numa cidade que emplaca 280 carros por dia, né? Belo Horizonte tem uma vocação para o monotrilho, porque o monotrilho ele não toma espaço no chão, ele é um transporte que pode ser construído nos canteiros centrais. Foi unanimidade, todos eles falaram para a BH Trans, na época da escolha do BRT, que não seria o mais adequado, né? Tomara que pare por aí. Existe aí uma conversa de que o BRT vai chegar na Avenida Amazonas, na Avenida Pedro II, na Catalão, na Nossa Senhora do Carmo, e isso vai ser uma tragédia para a cidade, porque a cidade já não está funcionando como está. Imagine você mobilizar mais faixas para transporte coletivo, se você pode passar por cima ou por baixo, né? Por baixo, todo mundo sabe que é muito caro. 1 quilômetro de metrô, Ronaldo, custa 450 milhões de reais. Em Belo Horizonte, a situação é um pouco pior, porque a topografia da cidade, as estações que teriam que ser feitas, eu vejo o prefeito falando aí, fazer estação no Belvedere, parece brincadeira. É uma obra monumental, caríssima, que a cidade não tem dinheiro para fazer e fica aí falando que vai fazer, que os estudos estão avançando. A comunidade de engenharia toda sabe que não. Zé Preciso, você sabe, né? Eu, além de político de formação, eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC. Desde 2005, 2006 eu já falava isso. Quando o Brasil foi escolhido para ser a sede da Copa do Mundo de 2014, eu falei assim, esqueço do metrô, não vai ter metrô para a Copa do Mundo. E aí depois veio a solução do BRT, que significa Bus Rapid Transit, que é uma solução que veio lá de Bogotá, na Colômbia, já usada aqui no Brasil, em Curitiba, há mais de 30 e 40 anos. Então não foi inventada a roda, foi uma coisa copiada, mas copiada 30, 40 anos atrás em relação a Curitiba. A situação de Curitiba e o BRT. Olha, o Planmob, esse que você acabou de falar, ele foi realmente copiado de Bogotá. E eu lembro quando o prefeito Henrique Penalosa esteve em Belo Horizonte, logo no início da gestão do Márcio Lacerda, ele esteve aqui visitando Belo Horizonte, deu umas voltas pela cidade e chegou à conclusão que o negócio era BRT. A questão do Planmob, de ser copiado de lá, tem uma tremenda diferença que parece que os planejadores da cidade, sobretudo o pessoal da BH Trans e da Sudecap, não conseguem entender. Bogotá está a 2.700 metros de altitude no altiplano andino e é uma cidade plana com temperatura média de 17 graus. Tudo fica mais fácil. E as vias são largas. E mais, o povo colombiano, ele é predisposto a sacrifícios, a ações coletivas. Nós não somos assim, Ronaldo. Nossa sociedade é extremamente individualista. Nós temos um órgão gestor do trânsito
que perdeu completamente a credibilidade. BH Trans. Tudo que a BH Trans faz, a população é contra. A BH Trans está fazendo um programa no centro de Belo Horizonte, serão 50 intervenções dentro da Avenida do Contorno. Chama-se Mob Centro, afunilando, estreitando ruas, cruzamentos, fechando outras, numa ação que é explícita. Ela quer forçar as pessoas a deixar o carro em casa, de qualquer maneira, né? Mas você não faz isso dessa forma, afunilando cruzamentos numa cidade que emplaca 280 carros por dia e não vai parar de emplacar. Nós temos o programa Inovar Alto do governo federal. No governo Lula e Dilma já trouxe para o Brasil 11 montadoras, 11, e tem convites para mais 8 virem para o Brasil. E elas vão vir porque o mercado brasileiro é um dos maiores mercados de automóvel do mundo. E é uma coisa interessante que o brasileiro, a brasileira, né? Eu dou aula, tenho relacionamento com a juventude, tenho sobrinhos, tem até neto pequenininho, né? Mas as pessoas, logo que formam, pensam logo em comprar um carro, né? Parece que está na testa da pessoa, na vontade da pessoa, um carro. Eu concordo com você que isso aí é o sonho de cada um, sonho de consumo de cada um dos brasileiros. Né? A taxa de motorização, segundo o IPEA, a taxa de motorização do Brasil é de 20%. Você sabe qual é a dos Estados Unidos? Não sei, te confesso que não sei. 90%. Então nós temos, na Europa tem lá países com 30%, tem países com 45%, com 60%. A nossa ainda é, mesmo com o que nós estamos vendo aí, ainda é baixa. E nós temos um agravante. O brasileiro é apaixonado por carro. Então, Ronaldo, você deixa o brasileiro melhorar de vida. Você aumenta, o governo possibilita um aumento na renda. Aí o trabalhador sonha com um carrinho, aí ele compra o carrinho dele. Aí vem a BH Trans e fala para ele assim, olha, você pode comprar, mas não pode usar. Isso não existe. Zé Preciso, deixa eu te fazer duas perguntas aqui, bem assim, você conhece o assunto. A BH Trans foi criada no início dos anos 90, né? 91 principalmente, foi o data certinha da criação da BH Trans. Então nós estamos em 2014, ela vai para 23 anos esse ano. A BH Trans já atingiu a maioridade de 18 anos, já atingiu a maioridade qualificada de 21 anos. Com a BH Trans, o trânsito em Belo Horizonte, o transporte em Belo Horizonte melhorou ou piorou? Piorou. Piorou. Por quê? Isso aí a população, porque ela não consegue organizar. A BH Trans perdeu o foco. Nós precisamos, aliás, eu já te falei isso, eu sou a favor de acabar com a BH Trans, no sentido de dar a ela uma outra destinação, aproveitar os talentos que ela tem, e ela tem talentos, mas como São Paulo fez, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, com foco em gestão, e não essa coisa que virou a BH Trans. A BH Trans esteve envolvida em escândalos de multa, né, e isso fez ela perder a credibilidade da população. Todas as ações da BH Trans, Ronaldo, pergunte à população, são desastrosas. Nós estávamos falando desse Mob Centro, são 50 intervenções que não muda a estrutura, é apenas puxadinho, puxa para lá, puxa para cá, entende? Afunila, dificulta a vida das pessoas, mas não resolve o problema. A solução para os problemas de Belo Horizonte passam por obras. A cidade tem mais de 100 gargalos que precisam de obras. Mas essa quantidade de obra que a gente vê pela cidade aí, que a prefeitura anuncia e reanuncia e publiciza essas coisas todas. Não resolve nada. Nós estamos falando de túneis. Nós estamos falando de túneis. Nós estamos falando, quem está nos assistindo e mora lá no Buritis, como é que pode continuar Raja com Barão? Você não sai do Buritis em determinados momentos. Buritis precisa de um túnel, ou dois. Então você fala, não pode ser obras que vai fazer apenas embelezar, qualquer uma rotatóriazinha aqui. Puxa para cá. Uma rotatória aqui. Isso chama-se puxadinho. A comunidade de engenharia ri, né? Debocha, porque realmente, né, você precisa de viadutos. Raja com Barão, vamos citar o caso. Você precisa ali de trincheira, 3 níveis. Se não for fazer um túnel, passagem em 3 níveis, liberando aquilo ali para ter fluidez, porque as pessoas possam sair dali.
para que as pessoas possam querer morar lá no Buritis. Eu quero dizer que a Ponto Terra vai comemorar 14 anos agora em fins do mês de março, né? E na noite de 27 de março, nós vamos realizar um ciclo de palestras exatamente sobre esse assunto, mobilidade urbana. Já está acertado, vai ser lá no Auditório Fênix da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC. E durante o mês de fevereiro e março, nós vamos dando mais informações para você. Mas a outra pergunta difícil, até um pouco constrangedor, mas eu preciso te fazer, Zé Aparecido, você é uma pessoa que vivencia o assunto, né? Belo Horizonte está preparada do ponto de vista de trânsito para receber a Copa do Mundo 2014? Ô Ronaldo, eu não acredito que a Copa do Mundo vai ser essas Coca-Cola, não, sabe? Eu acho que tem muita mito em cima disso aí, não vai vir tanta gente como estão esperando, né? Eu acho que vai ser feriado, né? Vai ser período de festa. Preparada não está não, né? Porque quem vem é gente que viaja, é gente que conhece cidades como Montreal, como Seul, né? Cidades bem organizadas, limpas, que tem transporte coletivo que realmente funciona, né? Londres, Paris, Amsterdã, né? Então, eu não acho que nós estamos preparados, não. Mas, enfim, eu não creio que vá ser um grande complicador a questão do trânsito, não. Vai ser feriado e o transporte vai funcionar. O BRT, que foi construído aí para atender isso, eu acho que ele vai atender. Perfeito? Vamos aproveitar uma outra questão importante, se coloca, se debate muito, que é a questão das ciclovias, né? Muita gente defende, eu inclusive faço parte desse grupo que defende o uso de ciclovias, da bicicleta como meio de transporte em determinadas regiões de Belo Horizonte. A sua opinião sobre as ciclovias e sobre o uso de bicicleta como meio de transporte? A turma da ciclovia, de vez em quando, me manda umas 100 mensagens no meu celular, me criticando, fala que eu sou contra. Eu não sou contra a ciclovia. Então explica pra gente, é o momento de você esclarecer, então. Eu não sou contra a ciclovia, eu sou contra a ciclovia aonde ciclovia compete com carro, que é risco de vida, que nós já temos ruas estreitas. Vamos pegar o caso prático, aqui da Rua São Paulo. Sim. Olha essa ciclovia. Pertinho daqui. Não funciona, Ronaldo. Você pode contar nos dedos os gatos pingados que passam ali. Olha a ciclovia da Fernandes Tourinho. Que absurdo que é aquilo ali, né? Está lá abandonada, a prefeitura já sabe que ela fez errado, mas ninguém vai lá consertar aquilo. Ciclovia, aonde é possível ciclovia, é ótimo. Aonde é para atividade de lazer, não adianta você querer mudar o hábito de uma população que mora numa cidade que a temperatura média é de 28, 30 graus. É diferente de Amsterdã, que é de 15, de Bogotá, que é 17. Entende? Então, as coisas que servem para Bogotá, que servem para Amsterdã, onde foi copiado o PLAMOB, Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, que os técnicos não tiveram nem a humildade de se adaptar, eles copiaram. Então, onde o clima favorece, a topografia favorece, é fácil de você virar para uma pessoa. Eu estou com um paletó aqui, eu estou num calor danado aqui, ó. Eu não tenho como sair de paletó aqui, pegar minha bike e subir esse morro aqui da Gonçalves Dias. Isso é incoerência. Entende? Então, muitas vezes... Mas e na região da Pampulha, por exemplo? Seria... Ronaldo, você sabe que Belo Horizonte tem 26 parques, é isso mesmo? Muitos parques, tem 70 parques municipais. Os principais são 26. 26, exato. Eles teriam que ser abertos para ciclovia, para bicicleta. Então você não é inimigo das bicicletas, como alguns querem colocar? Absolutamente. Eu sou a favor do bom senso. Numa cidade em que placa 280 carros, que as vias são estreitas e que você sacrifica a ciclovia para ficar vazia, sabe que não vai haver adesão ali, nem hoje nem nunca. Por quê? Por causa da topografia acidentada, por causa do clima. Aí é falta de bom senso. Você está ocupando espaço e está transformando a cidade, gerando poluição, porque o trânsito não anda, né? Então, eu sou a favor aonde elas sejam possíveis. E os 380 quilômetros que a BH Trans mapeou, eu estou para te dizer que mais da metade deles não é possível. É só para cumprir meta. Né? É o caso das linhas dedicadas lá do ônibus lá na Nossa Senhora do Carmo.
né, aquela via segregada, aquilo é para cumprir meta. Todo mundo sabe que aquilo ali está errado e está prejudicando. Esse assunto é instigante, é preocupante, é mobilidade urbana, que vai ser o tema, então, do ciclo de palestra que nós vamos realizar no mês de março, lá na Universidade FUMEC. Uma pergunta final, Zé Aparecido, para você dar o nosso esclarecimento. Muita gente debate, por exemplo, a questão do pedágio urbano, para entrar no centro da cidade, teria que pagar, qualquer coisa assim. A sua opinião sobre o pedágio urbano, você é contra ou a favor, ou em qual condição? O movimento de fechamento do centro de Belo Horizonte está em curso. O Mobcentro, parte dele é fechar o centro de Belo Horizonte. Já fecharam a entrada da Afonso Pena lá na rodoviária, da Rua da Bahia com Amazonas, afunilaram, 2 pistas só. Agora fecharam Carandaí com Afonso Pena, 2 pistas só. A única via que fluía em Belo Horizonte era Afonso Pena. Duas, ou seja, está explícito ali que o objetivo velado, porque isso não foi discutido com a população, não foi discutido com o comércio, vai ser prejudicado, não tem a menor dúvida, né? É fechar. Eu não acho ruim fechar, não, desde que tenha local para você estacionar seu carro ao redor, a custo baixo, não é pagando R$ 8,00, R$ 10,00 a hora, como é o Mercado Central. Você entra no Mercado Central, se você ficar lá 2 horas, você paga 20 de estacionamento. Isso é um absurdo, né? Ou estacionamentos no centro de Belo Horizonte que chegam a cobrar 15, 20 reais a hora. Então, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter transporte para transportar as pessoas no hipercentro da cidade, confortável, não é isso que essa gaiola que nós temos aí, que esse ônibus, isso aí é montado em chassi de caminhão para carregar, boi, não é para carregar gente, não. E carrega a gente. Então nós teríamos que ter o hipercentro para fechar e para cobrar pedágio, ele precisaria, a prefeitura precisaria, a cidade precisaria oferecer transporte e local para estacionamento de carro. Ronaldo, carro não sai de cena. Carro não sai de cena pelo que nós já falamos. É paixão, representa 23% do PIB. A cadeia produtiva do automóvel é 23% da riqueza do país. Não vai parar, não pode parar. Representa 13% da mão de obra economicamente ativa. Se a indústria automobilística parar, o desemprego leva o país para o caos. Foi uma opção que o brasileiro fez. Ele não optou pelo transporte coletivo, por produzir ônibus decentes, por produzir trens, né, por produzir metrô, monotrilho, VLT, ele não optou por isso, ele optou pelo carro. E isso ele não vai conseguir se livrar disso tão cedo pelos motivos que nós já falamos, né? Então, nenhum presidente da República ou governante sensato vai fazer nada contra a indústria automobilística. Então, nós só temos um caminho. Nós temos que adaptar as nossas cidades a essa realidade. Nós não estamos falando para o futuro, não. Nós estamos falando para o que deixou de ser feito há 40 anos. As obras que não foram feitas. Essas que foram feitas aí, de longe resolve o problema. Nós estamos falando em Belo Horizonte de 100 gargalos que precisam de viadutos, trincheiras, túneis, passarelas para eliminar sinal. A cidade de Belo Horizonte tem sinal em excesso, não precisaria de tantos sinais. Qualquer coisinha, eles colocam um sinal lá. E isso deixa o trânsito lento, as pessoas irritadas e o meio ambiente é que paga, Ronaldo, que é a sua área. Que é a área da Ponto Terra aqui, ó. Exatamente. O meio ambiente paga caro por isso, né? Poluição, o monóxido de carbono que os carros soltam na atmosfera, que está deixando a cidade marrom, está ficando igual São Paulo, né? Então, isso precisa ser encarado. Nós temos que parar com esse discurso politicamente correto. Não, nós temos que deixar carro. O trabalhador que lutou a vida inteira para ter um carrinho, não vai deixar o carrinho dele, não. Ele quer andar e tem o direito de andar. Então nós temos que parar com isso e fazer as obras que a cidade precisa e fazer transporte coletivo. Não é BRT. A comunidade de engenharia inteira, unânime, diz para a prefeitura, em alto e bom tom, o modelo de transporte para Belo Horizonte, de massa, que carrega 48 mil passageiros hora sentido, chama-se monotrilho. São Paulo entendeu e já está fazendo. Eu conversei
aqui hoje com José Aparecido Ribeiro, que é um cidadão participativo, que é o presidente do Conselho de Política Urbana da nossa Associação Comercial de Minas. Muito obrigado, Zé Aparecido, pela presença aqui com a gente. Obrigado a você, nosso telespectador, nosso internauta. Fique sempre com a gente. Ecologia e Cidadania, um produto da TV Ponto Terra, da organização ambientalista Ponto Terra. Até o próximo programa.